Você não me diga que convidou ele para o casamento. O sussurro desconfortável de uma convidada ecoou quando Emília correu para abraçar um homem aparentemente em situação de rua que acabara de entrar na igreja. Alguns convidados desviaram o olhar, outros franziram a testa, visivelmente incomodados. Mas ninguém esperava o que aconteceria minutos depois, quando 12 oficiais da Marinha Brasileira entraram em formação impecável de uniforme branco completo e bateram continência para a noiva em perfeita sincronia. Digite: isso me emocionou, se você acredita que a bondade verdadeira não deve ser julgada. Emília Sanches começava seus dias antes do sol nascer, às 4h30 da manhã, chegando bem cedo à padaria Estrela do Mar, no litoral de Santa Catarina. Aos 30 anos, era chefe confeiteira há 6 anos, famosa pelas suas receitas delicadas, especialmente as rosquinhas de canela que derretiam na boca. Mas para os colegas de trabalho, ela era conhecida por algo a mais, um pequeno ritual feito com o mesmo carinho de suas receitas. Todos os dias, depois de assar o primeiro lote da manhã, Emília pegava um pão fresco, envolvia com cuidado num guardanapo, colocava dentro de uma sacola simples, junto com um copo de café quente, e saía discretamente pela porta dos fundos. Lá, deixava o pacote num banco, próximo ao ponto de ônibus da praça, sempre com um bilhete escrito à mão. Desejo que seu dia seja leve e em paz. O destinatário era sempre o mesmo, um senhor de cabelos grisalhos e casaco surrado. Nunca pedia nada, nunca incomodava ninguém. Apenas sentava no banco, em silêncio. Durante 6 anos, eles nunca trocaram nomes. Ele não falava, ela não perguntava. Entre os colegas, alguns zombavam dela pelas costas. Ela desperdiça pão todo santo dia. Uma hora esse cara vai se aproveitar dela. 3 meses antes do casamento, a padaria trocou de dono. Durante a reunião de desempenho, o novo gerente foi direto. Emília, a sua generosidade é admirável, mas alguns clientes comentaram que se sentem desconfortáveis. Talvez seja melhor você doar para uma instituição adequada. Emília apenas sorriu, agradeceu e continuou fazendo exatamente a mesma coisa. Começou a chegar 15 minutos mais cedo para deixar o café no banco antes que alguém aparecesse. Achava que ninguém percebia até que um funcionário novo comentou em voz alta: ela alimenta aquele mendigo faz anos, todo dia. E uma cliente respondeu com pena e desprezo: coitada, achando que está mudando alguma coisa. Emília fingiu que não ouviu. Continuou abrindo a massa como sempre fazia, com a mesma leveza. Mas por dentro, doía. Não pelas críticas, mas porque as pessoas não viam o que ela via. Um ser humano, não um problema, não um peso, não um fardo. Apenas alguém invisível demais para ser notado. Você é boazinha demais, Emília. Foi o que a mãe dela disse quando a filha anunciou o noivado com Marcos. Um bombeiro gentil que não apenas entendia seus gestos de bondade, mas também tinha os seus próprios. Sempre ajudando, sempre doando, sempre acolhendo. Por isso, Emília sabia. Dar não era sobre aplausos, era sobre enxergar os invisíveis, aqueles que a cidade inteira fingia não ver. Em todos esses anos, Emília nunca soube o nome daquele senhor. As interações eram simples, um aceno de cabeça, um olhar breve, um café quente. Mas numa manhã de chuva em dezembro, ela o viu tremendo no banco, o corpo encolhido. Sem hesitar, tirou do pescoço o próprio cachecol de lã, já gasto, mas quentinho, e deixou ao lado do café. No dia seguinte, havia um bilhete escrito à mão, com uma letra trêmula no guardanapo. Obrigado por me enxergar como pessoa. Emília guardou aquele bilhete na carteira, e sempre que o mundo parecia frio, ela lia novamente. Quando a data do casamento chegou, Emília pediu o bolo na própria padaria. Convidou os colegas, os vizinhos, os clientes mais antigos. Marcos brincou. Você convidou a cidade inteira, amor. Mas apoiava, admirava.
Amava ainda mais por isso. 2 dias antes da cerimônia, uma carta sem remetente chegou ao local da recepção. O envelope simples estava endereçado assim: a noiva. Emília Sanches. Dentro havia apenas um cartão com caligrafia elegante e uma frase enigmática: amanhã não venho pelo bolo, venho pagar uma dívida. Sem assinatura, sem endereço, sem explicações. A cerimonialista ficou confusa. Marcos achou que fosse um parente distante, mas Emília... Ela reconheceu algo na letra, algo familiar, embora não conseguisse lembrar de onde. No grande dia, Emília estava nervosa e radiante, no salão da igreja, pronta para entrar. Pela janela, viu os convidados chegando. Amigos, parentes, colegas da padaria, todos bem vestidos, alegres. E então, ali na porta, parado com certa timidez, ele, o senhor do banco, agora com um terno surrado, mas bem passado. Sapatos limpos, mesmo antigos, cabelos penteados. O olhar, digno. Pela primeira vez, Emília viu o rosto dele com clareza, marcado pelo tempo, marcado pela vida, mas cheio de respeito. Os sussurros começaram. Quem convidou esse homem? Ele está pedindo coisa no casamento agora? O coração de Emília apertou. Ela pegou o vestido com as 2 mãos, levantou a barra e saiu correndo da sala. O fotógrafo ficou sem reação. A cerimonialista a chamou, aflita. Você vai sujar a barra? Mas ela não ligou. Correu pelo corredor da igreja, de branco, de alma limpa. Quando chegou até ele, o abraçou com força, mesmo com os olhos marejados e a maquiagem em risco. Eu lembro dos seus olhos, a primeira vez, lá em 2017. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto cansado. E eu me lembro de cada manhã que você me tratou como um ser humano. Emília então entrelaçou o braço no dele, como quem convida alguém importante a entrar. A cerimonialista se aproximou, ainda perdida. Emília, a cerimônia vai começar. Quem é esse senhor? Antes que ela respondesse, sons de carros freando chamaram a atenção. As portas da igreja se abriram com força e precisão. O salão da igreja ficou em silêncio absoluto. As portas se abriram com força, e por elas entraram 12 oficiais da Marinha Brasileira, em formação perfeita, vestindo seus uniformes brancos impecáveis. As botas brilhavam, as luvas estavam limpas, os rostos, sérios, firmes. Eles marcharam em sincronia até pararem diante da noiva e do senhor ao seu lado. Um dos oficiais, de patente elevada, Capitão Dantas, segundo a insígnia no peito, deu um passo à frente, parou e, com postura firme, bateu continência para Emília. Em nome da Companhia Alfa do 5º Batalhão de Fuzileiros Navais, estamos aqui para homenagear a mulher que sustentou, em silêncio, um herói, durante 6 anos. O sussurro geral virou choque total. Os convidados se entreolhavam, perplexos. O homem ao lado de Emília, aquele senhor humilde, era Sargento Vitor Ramos, um fuzileiro naval condecorado que salvou 9 vidas durante uma emboscada no exterior em 2004. O capitão Dantas continuou. Após perder a esposa e a filha num acidente em 2016, o sargento optou por desaparecer da sociedade. Nunca usou seus benefícios, nunca revelou sua identidade. Escolheu o silêncio e a solidão. O impacto da revelação foi imediato. Os mesmos convidados que haviam cochichado agora encaravam Victor em silêncio, com vergonha no olhar. Outro oficial se aproximou e entregou a Emília um quadro com uma medalha e uma foto antiga. Na imagem, um Victor mais jovem carregando um soldado ferido nos ombros em meio a uma rua de guerra. Atrás dele, o próprio Capitão Dantas, ferido, sendo salvo por ele. Ele me carregou por 4 quarteirões sob fogo inimigo, mesmo ferido. Voltou mais 8 vezes para buscar outros companheiros. Ganhou uma estrela de prata por bravura, que nunca buscou. O capitão fez uma pausa, respirou fundo.
Se não fosse por ele, eu não estaria aqui. E se não fosse por você, senhora Sanches, ele talvez não tivesse sobrevivido até hoje. Emília chorava. A maquiagem já era irrelevante. Eu nunca soube, murmurou. Victor apertou a mão dela com os olhos úmidos. Esse era o ponto. Eu não queria ser celebrado, não depois de perder minha família. Não conseguia suportar que me chamassem de herói quando nem consegui salvá-los. Ele respirou fundo. Mas você nunca me perguntou quem eu era. Nunca exigiu uma história. Você apenas me alimentou, me viu, me escreveu bilhetes que me davam vontade de levantar todos os dias. Os oficiais então formaram um corredor de honra da porta da igreja até o altar. O capitão Dantas se virou para os convidados. Senhoras e senhores, Emília Sanches nunca serviu nas Forças Armadas, mas viveu todos os dias um dos nossos maiores princípios: nunca deixar um irmão para trás. Uma das madrinhas, emocionada, deu um passo à frente. Eu trabalho com a Emília. Ela pagava do próprio bolso pelos ingredientes extras. Chegava mais cedo só para garantir o café dele. Outro colega se juntou, cabisbaixo. E nós? A gente zombava disso. Achávamos que era perda de tempo. Um dos convidados levantou-se com lágrimas nos olhos. Isso não é apenas um casamento. Isso é uma cerimônia de honra. Victor, então, segurou as mãos de Emília. Hoje, eu vim te dar o único presente que ainda posso oferecer. Minha verdade, minha gratidão e a certeza de que você mudou minha vida. Soube do casamento porque ouvi você comentando com uma cliente, então procurei alguns velhos amigos. Emília sorriu em meio às lágrimas. Esse é o presente mais bonito que alguém poderia me dar. Marcos, o noivo, emocionado, caminhou até eles e estendeu a mão a Victor. Senhor, seria uma honra se o senhor conduzisse Emília até o altar. Depois da cerimônia, Emília não voltou mais à padaria. Em vez disso, ela e Marcos decidiram usar o dinheiro que ganharam de presente de casamento para criar algo novo. Algo silencioso, como os atos que realmente transformam o mundo. Eles chamaram de Mesa Silenciosa. Um pequeno projeto de café da manhã gratuito, montado na lateral de uma igreja do bairro, voltado a veteranos e moradores de rua. Não havia fotos, nem marketing, nenhuma ONG envolvida. Apenas uma placa de madeira com letras entalhadas à mão. Alimentar uma vida é manter uma história viva. Victor Ramos não apareceu mais após o casamento, mas todos os meses, sem falhar, Emília recebia um cartão postal. Cada um de um lugar diferente do Brasil, de Belém a Porto Alegre, de Goiânia ao interior do Ceará. Todos com a mesma assinatura discreta. Cada café da manhã é uma continência. Obrigado. Z. O capitão Dantas contou que Victor finalmente havia procurado atendimento nos serviços da Marinha. Estava fazendo terapia pós-trauma, havia conseguido moradia digna e voltado a se reconectar com veteranos que ele próprio salvara. No primeiro aniversário de casamento, Emília e Marcos chegaram à mesa silenciosa como de costume, mas encontraram uma surpresa. Os 12 oficiais estavam lá, desta vez de roupa civil, cada um segurando uma flor. Vamos nos revezar como voluntários. Essa missão não será esquecida, disse o capitão. A notícia do projeto começou a circular entre os militares aposentados de Florianópolis e logo veteranos de guerra, soldados, guardas, ex-oficiais começaram a aparecer. Não para pedir, mas para sentar, comer, falar, ser ouvidos, ser vistos. Acima do balcão onde serviam o pão e o café, Emília emoldurou o primeiro bilhete que Victor lhe escreveu. Obrigado por me enxergar como pessoa. E logo abaixo ela colocou um complemento. Toda pessoa sentada à mesa tem uma história que merece ser conhecida. Um dia, uma equipe de televisão local quis fazer uma reportagem. Emília recusou. Conversem com eles. A história é deles. Eu só servi o café. Nos dias difíceis, quando os pães acabavam cedo, quando os voluntários faltavam ou quando o cansaço pesava,
Emília se lembrava daquele momento, 12 homens em formação, da igreja em silêncio, e do herói que, mesmo esquecido pelo mundo, foi salvo por um café e um bilhete. Marcos a compreendia profundamente. Como bombeiro, ele sabia que heróis nem sempre pulam em prédios em chamas. Às vezes, o maior ato de coragem é aparecer todos os dias e continuar oferecendo gentileza, mesmo sem aplausos. "Sabe, Emília?", disse ele certa noite, enquanto trancavam a mesa depois de mais um dia longo. "Quando eu me casei com você, ganhei não só uma esposa, ganhei 12 fuzileiros e uma nova família inteira." Emília sorriu. "A melhor família que existe, aquela que você escolhe e que te escolhe de volta. Se você já recebeu algo enorme por um gesto pequeno, digite nos comentários. Eu também tenho uma dívida de amor, porque algumas dívidas não se pagam com dinheiro, mas com a coragem de ver as pessoas como elas são e não como parecem ser. Porque a verdadeira heroína dessa história não queria reconhecimento. Ela só queria que alguém não passasse mais um dia sendo ignorado.